né? A igreja verdadeira. Isso significa que existe clareza na Bíblia a respeito do assunto, né? Existe clareza a respeito do assunto. Eu gostaria de iniciar a mensagem de hoje lendo com você o livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 16, e o versículo de número 25. Provérbios, ele é um provérbios que eu guardo no meu coração, porque ele já me levou a tomar muitas decisões e talvez a melhor das decisões. Capítulo 16, versículo 25. Amém? Todos notaram aí? Se você encontrou, coloque a tua mão sobre a tua Bíblia, feche os seus olhos. Nós vamos orar mais uma vez. Maravilhoso Pai, grandioso Deus, estamos aqui seguros na tua palavra, a tua maravilhosa palavra, poderosa. Nós te pedimos que essa palavra nos guie na verdadeira igreja, e que a tua palavra, Senhor, nos conforte, que a tua palavra converta o nosso coração, que a tua palavra cumpra os propósitos do Senhor em nós. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Provérbios capítulo 16, versículo 25, diz assim: há caminhos que parece direito ao homem, mas ao final são caminhos de morte. Olha só que texto. Há caminhos que para nós às vezes é o caminho direito, mas o final dele é caminho de morte. Isso é muito complicado. Várias vezes talvez você também já tenha se perdido, e se perder ainda quando você está distante de casa, em lugares onde você não conhece, é mais complicado ainda. E eu me lembro que uma vez eu estava viajando para a Bahia, já estava no segundo dia de viagem, quando o GPS me joga dentro do mato. Era uma estrada de terra e o GPS manda seguir caminho, mas não tinha estrada mais, era o fim da estrada. Eu falei assim: não vamos andar dentro do mato. O GPS estava desatualizado e a gente ficou ali agora, qual é o caminho? E aí a gente começou a pedir informação. E tem algumas coisas que é interessante, né? A placa de igreja salva? Não salva. Alguém certa vez disse assim: se placa de igreja fosse bom, não ficava lá fora, ficava aqui dentro, né? Mas a placa de igreja, ela não salva, mas a placa de igreja indica o caminho. A placa não salva, mas ela indica o caminho para onde você deve ir. Então fique muito esperto também nas placas, né? Então hoje, cada nome de igreja que tem, que passa a ser até engraçado. Alguns nomes que você, quando você viaja, você vai vendo algumas igrejinhas com os nomes, chama de fogo, labareda de fogo e tudo mais aí, e você imaginar, tem, né? Mas eu pergunto para você: se você quiser ir agora para São Paulo, qualquer caminho que você pegar, você chega em São Paulo, sim ou não? Chega lá? Não. Existe um caminho? Existem caminhos que você chega perto, existem caminhos que você passa ao redor, e existem caminhos que você chega onde você quer. Então, existe o caminho. Olha, daqui para São Paulo talvez existe, como São Paulo é muito grande, existe mais de um caminho. Mas, dependendo do lugar onde você vai, existe o caminho. Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O chamado de Deus não é para uma igreja, é um chamado para Ele. E Ele vai guiar você na igreja. Entendeu? Então nós vemos aí nessa série estudando o povo de Deus lá desde o Éden, né? Vemos passando pela história, chegamos ali nos dias de Jesus, e nós vemos que Deus sempre teve um povo. Esse povo sempre foi, sempre dentro do povo existia um povo que obedecia ou que não obedecia, sempre existia um remanescente. No meio do povo de Deus sempre houve profetas para guiar o povo, né? Isaías capítulo 31, capítulo 30, versículo 21, ele diz assim: quando tiveres para desviar para a direita ou para a esquerda, ouvirás uma voz atrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Então as pessoas que elas estão conectadas com Deus, sempre que eles estiverem para tomar uma decisão, eles vão ouvir
uma voz dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Em todos os momentos das nossas vidas, às vezes a gente toma uma decisão errada, mas a gente teve uma impressão que não era para ir por ali. Mas às vezes você foi pelo seu desejo, pelo seu gosto, e escolher uma igreja hoje é uma coisa engraçada, que as pessoas eles escolhem não pela forma que Jesus falou que a gente deveria escolher. Eles escolhem: eu gosto dessa porque é mais calma, eu gosto dessa por causa do louvor, o louvor lá é impactante, eu gosto de lá porque eu gosto do pastor, ele é muito carinhoso com a nossa família, ele é assim. Entendeu? Então, são motivos para você escolher uma igreja? Não. Se você considerar essas coisas e desconsiderar a doutrina, a gente vai estar um pouco meio perdido, né? Quando se trata de escolher para um lugar onde você quer fazer a vontade de Deus, Jesus vai dizer para mim e para você onde você deve ir, ou como você deve fazer. Olha só o que diz aí o livro de João, capítulo 7, versículo 17. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 17. Preciso colocar meu cronômetro aqui. João 7, 17. E olha só o que diz esse texto. Minha Bíblia diz assim, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se fala por mim mesmo. Então Jesus ele fala assim: não é para olhar para o louvor, não é para olhar se tem pessoas boas ou pessoas ruins, que essas pessoas eles vão estar em todos os lugares, entendeu? Mas a gente precisa olhar o quê? A doutrina. A doutrina ela é de Deus, ela é uma doutrina baseada, às vezes a gente fala a doutrina baseada na Bíblia, mas não precisa ser uma doutrina baseada na Bíblia. A doutrina precisa ser a Bíblia, precisa ser as ordenanças bíblicas que a gente segue. Essa deve ser a doutrina, porque a gente pode até ter uma ideia e basear a nossa ideia na Bíblia, mas quando a gente vai a fundo na Bíblia, a gente encontra algumas discordâncias ali. Então Jesus diz assim: você quer saber o lugar onde você deve ir, você quer fazer de fato a vontade de Deus, você vai ver o quê? A doutrina. Então é importante você estudar doutrinas. Por que eles creem, por que eles creem, é até mesmo para você testar, você saber por que você, se você acredita que você está na igreja verdadeira, você precisa então de alguma forma provar isso para você mesmo, entendeu? O que eu mais gostei quando conheci a igreja adventista é que nós somos ensinados, treinados naquele negócio que diz a verdade absoluta. E tudo que a gente ouve falar, a gente quer saber qual que é a verdade. Muitas vezes a gente termina até mesmo provando a nossa própria fé. E isso é bom. Isso é bom, porque a gente precisa descrer de muita coisa para acreditar em alguma coisa. Isso é segurança. Os reformadores eram assim, os bereanos eram assim. Paulo chama eles de nobres. Atos 17, versículo 11, ele diz assim: os de Bereia são mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles abriam a Bíblia com avidez e liam todos os dias para ver se de fato era exatamente o que Paulo estava falando. Então havia uma procura, uma busca: será que é isso mesmo? E isso precisa ter essa vontade em todos nós, né? Então vamos lá. Nós paramos no domingo retrasado falando uma coisa seguinte: nós viemos à igreja, ela vem aparecendo nomes, os filhos de Deus, aparece ali o povo hebreu, aparece ali também o Israel como povo de Deus. Quando chega no povo ali, nos dias de Jesus, havia no meio de Israel, havia fariseus, saduceus, e a gente viu que Jesus aponta que a salvação viria dos judeus, né? E dos judeus a gente viu que os fariseus eram aqueles que estavam dando o seu melhor, embora eles não faziam como deveria, mas era dali que Jesus nasceu, era o povo de Deus, mas só que eles rejeitaram a mensagem de Jesus. E agora nós vimos ali Jesus instituindo a igreja através dos apóstolos, dando autoridade para que eles pregassem, e ali a igreja vai crescendo em Atos capítulo 2, vai 3.000, Atos capítulo
4, mais 4.000, a igreja foi crescendo e levou o nome de O Caminho. A igreja continua crescendo e em Antioquia eles recebem o nome de cristãos. E a gente terminou falando que ali, depois que João morreu, o último apóstolo, ali no ano 300, a igreja estava tão grande, era uma igreja universal, e um homem chamado Santo Inácio nomeia a igreja agora de igreja católica, apostólica, cristã. Igreja católica cristã, porque era a igreja universal, né? Apostólica, que vinha com os ensinamentos dos apóstolos, e cristã, que Cristo era a cabeça dessa igreja. Essa igreja ainda seguia aquilo que era a verdade. Em que momento essa igreja se tornou igreja católica apostólica romana? Então, a gente vai para a Bíblia, e é interessante você entender. Antes eu vou usar um exemplo para você entender uma coisa: como que a igreja ela se manteve pura. Eu vou chamar aqui o Cauã, vem com o Cauã. Imagina que o meu amigo Cauã, encontrei com ele na rua e... Pode subir aqui. Encontrei com o Cauã na rua e falei com o Cauã: Cauã, sabe, você já ouviu falar sobre Jesus? Ele falou assim: não muito, eu ouvi falar algum boato aí sobre ele. Então, rapaz, Jesus, ele é o Messias esperado pela profecia. Ele morreu, ele ressuscitou, ele disse que agora todo aquele que crê e for batizado será salvo. Você quer ser salvo, Cauã? Paulo falou assim: quero sim, quero ser salvo. E Jesus é amor, e aí a gente vai falando e conversando, e Cauã aceita ser batizado. Só que antes do batismo eu falo assim: lembra do nosso amigo lá, Estevão? Estevão, lembro sim, Estevão foi apedrejado, porque Estevão também foi batizado, aceitou essa fé. E daí, o nosso amigo lá, Pedro? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, depois que ele começou a pregar sobre esse Jesus. E você lembra de Paulo, aquele Paulo lá, escrevia umas cartas? Ele também foi, cortaram a cabeça dele, né? Ele foi degolado, e mais outros também. Aí o Cauã fala assim: não, tá bom, eu vou dar mais um tempinho, vou pensar um pouco mais, não vamos batizar agora não. Se está morrendo tanta gente assim, você entendeu por que a igreja ela se mantinha pura? Quem vinha para a igreja era alvo de morte, então não vinha qualquer pessoa para a igreja. Quem vinha, ele estava decidido, acreditava, lutava por aquilo ali e defendia aquilo ali. Então, nessa época aqui, nesse tempo aqui, havia muita perseguição. Os romanos, principalmente Nero, perseguiam de uma forma muito feroz os cristãos. Muito obrigado, meu Paulo. E essas pessoas, eles eram mortos de várias formas. Quando nós chegamos no ano 313, um governador chamado Constantino, ele tem um sonho, e nesse sonho ele pensa uma coisa. Nesse sonho ele vê uma imagem da cruz, e no sonho uma voz diz para ele: olha, com esse símbolo vencerás. E ele pega o símbolo da cruz. Ele estava numa batalha contra um outro exército ali, e ele coloca no seu escudo o desenho da cruz, e ele vence. E quando ele volta de lá, essa cruz é o símbolo do cristianismo, dos cristãos. Então significa que Deus do cristão, ele é muito poderoso. E Constantino, ele era uma pessoa que ele adorava o Deus Sol, e adorar o Deus Sol era chamado de Mitra. Então Constantino era mitraísta. E é uma coisa interessante que o povo que é mitraísta, eles adoram o Deus Sol, e tem o dia do Sol, né? O dia do Sol é o domingo. E sabe que domingo significa Sunday, dia do Sol. Constantino também, eles colocaram o dia do nascimento do Sol. E adivinha qual dia que era? 25 de dezembro. 25 de dezembro. Por que 25 de dezembro? Porque 25 de dezembro é quando começa o verão, e é exatamente o momento onde o Sol está mais próximo da Terra. Então ali eles acreditavam que ali era o dia do nascimento do Sol. Só que o Constantino, quando ele vence a guerra, ele supostamente se converte ao cristianismo. E quando ele se converte ao cristianismo, o que ele faz?
ele cessa a perseguição. Ninguém vai perseguir mais os cristãos e agora eles têm liberdade de culto. E eu também quero fazer parte desse grupo dos cristãos. E agora, Constantino faz uma coisa também mais. O que ele faz? Ele fala assim, quem aceitar a fé dos cristãos, eu vou dar uma capa e ainda vou dar umas moedas. Então a igreja começou. O pessoal que não vinha com medo da morte, porque eles não vinham pela doutrina. Então o que essas pessoas faziam agora? Vai vindo um monte de gente para a igreja, vai entrando, e no meio dessas pessoas eles vêm trazendo as crenças dela. Constantino vem trazendo a adoração ao Deus Sol. Então eles fazem assim, a gente para no dia 25 para comemorar o nascimento do Sol. Vamos fazer o seguinte, por que não coloca a data de 25 também como o nascimento de Jesus? Então, nós que somos mitraístas comemoramos o nascimento do Deus Sol e vocês comemoram o nascimento de Jesus Cristo. E aí ficou Natal, o nascimento de Jesus. Muitas outras mudanças que aconteceu, a gente vai ver aqui, mas primeiro vamos começar lendo um texto onde apresenta uma igreja pura, a igreja pura que Jesus deixou ali após os apóstolos. Ali, abre agora o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro mais complexo para você entender, mas a própria Bíblia ela se explica. Apocalipse capítulo 12. Hoje a gente vai ler muito o texto da Bíblia porque a gente precisa provas bíblicas da igreja verdadeira. Eu vou pedir um pouco da sua paciência e um pouco da sua oração também. Você esteja orando a Deus para que Deus possa nos guiar na verdade da sua palavra. Capítulo 12, versículo 1, a minha Bíblia diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Vamos lá. O que você entendeu desse texto? O que você imagina que o Apocalipse está falando? Para imaginar essa imagem. Uma mulher vestida do sol, com a lua embaixo dos pés, com a coroa de 12 estrelas na cabeça, e um dragão. No Apocalipse, 95% do que está escrito não se entende como se lê. Significa que é uma linguagem simbólica. Mas a própria Bíblia, quando João escreve o livro de Apocalipse, ele está falando de coisas que ele viu e ouviu. Portanto, para quem leva a mensagem, ele olha assim, mulher vestida do sol, ele já sabia o que é. Por que ele sabia? Porque a Bíblia é recheada dessas figuras. Vamos supor, mulher, você vai para Isaías, capítulo 54, versículo 5, ele chama de Israel é a minha esposa. Ele chama Israel de mulher. Em vários outros versículos da Bíblia, no Novo Testamento, você vai encontrar Efésios, capítulo 5, versículo 22. Ele diz assim, da mesma forma como Cristo amou a igreja, que o marido deve amar a sua esposa. E ele vai fazer uma comparação de mulher e igreja. Mulher e igreja. Então, para Deus, mulher, na profecia, significa igreja. Então, viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma igreja, vestida do sol. Vestida do sol. O que a Bíblia fala sobre isso? Se a gente for para Malaquias, capítulo 4, versículo 2, ele fala, vós que temeis o Senhor, nascerá o sol da justiça. Ele está falando do nascimento de Jesus, e ele chama de Jesus de o sol da justiça. Então a mulher estava revestida do sol. Então é uma igreja revestida de Jesus. Uma igreja revestida de Jesus. Ela tinha embaixo dos pés o quê? Uma lua. A lua embaixo dos pés. Uma luz. É interessante que a lua não tem luz própria. Significa que a lua tem uma luz que é derivada do sol. Isso aqui ela pode significar a palavra, pode significar também como é que se diz? As mensagens que Jesus deu ali, o livro de Levítico, os livros de Deuteronômio, tudo aquilo ali ela tinha embaixo dos pés, que era uma sombra
daquilo que era uma coisa maior, que seria o sol, entendeu? E ali, Jesus cumpre tudo aquilo ali. Então, a lua embaixo dos pés, a gente tem Salmo 119, versículo 5, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, vamos finalizar aqui, ó. Uma igreja revestida de Jesus, firmada na palavra. E a coroa de 12 estrelas? A coroa de 12 estrelas, no Antigo Testamento, Deus tinha 12 tribos, significando o povo dele. No Novo Testamento, ele teve 12 apóstolos, que também representam todo o povo dele. Significa que essa mulher é uma igreja revestida de Jesus, firmada na palavra, e agora com o ensinamento dos apóstolos. Ela vem com os ensinamentos dos apóstolos. É uma igreja pura. E o que está acontecendo com essa igreja? Um dragão, né? Fala aqui o versículo 3, diz assim: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças. Dragão, se você for para o versículo 9, quem é o dragão? Capítulo 12 mesmo, versículo 9. Diz aí, ó: e foi expulso o grande dragão, o rei da serpente, que se chama Diabo e Satanás. Então o dragão é Satanás, está perseguindo a igreja. E qual que é essa perseguição? A igreja está para o quê? Para dar à luz um filho. Que será? Que momento da história será esse aqui? Vários momentos. O dragão, ele perseguiu a mulher. Imagina, quando havia uma expectativa do dragão e de todo mundo, porque a Bíblia disse lá, quando teve o primeiro pecado, que a Bíblia diz assim, nasceria um varão, e esse machucaria o quê? A cabeça da serpente, a serpente machucaria o seu calcanhar. Então, a partir dali, a expectativa é quando que ele vai vir? Para destruir o dragão. Então, todo mundo que nasce na Bíblia, havia uma expectativa. Vamos supor, quando nasce Noé, havia uma expectativa que Noé fosse o Messias. Por que aquela perseguição para matar todas as crianças de 2 anos para baixo quando Moisés nasce? Porque Moisés era um tipo do libertador. Então Satanás ele pensa o seguinte: e se Moisés for o Messias? Então a gente precisa acabar com ele antes dele nascer. Então houve um decreto, quando houve Sansão. Por que tanta perseguição em cima de Sansão? Porque Sansão foi tão tentado e foi derrubado pelo pecado daquele jeito. Porque quando Sansão nasce, a expectativa de Satanás é que Sansão fosse o libertador. Então ele vai com tudo para destruir. Quando Jesus nasce, agora é o verdadeiro libertador. O que Satanás fez? Irou-se contra a mulher e fez um decreto também para matar todas as crianças de 2 anos, 2 anos para baixo. 2 anos para baixo. Então significa que ele está contando a história. Ó, esse dragão, ele perseguiu a mulher que estava para dar à luz do filho. E vai dar característica do filho. E diz assim, ó. É o versículo 5. Nasceu depois um filho, varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Ele está dando uma resumida da história. Nasceu ele e já foi arrebatado para Deus, porque ele morreu, ressuscitou e foi para o céu. Está falando exatamente de Jesus. Então a mulher, ela fala que, no versículo 4, fala que olha só, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher. A sua cauda arrastava um terço dos anjos do céu. É interessante que o Apocalipse 12, ele vem intercalando. Ele fala de um conflito no céu, um conflito na terra. O conflito no céu, ele vai falar assim, ó, na terra a mulher está para dar luz. Aí depois ele fala, mas para você entender quem está perseguindo a mulher na terra, eu vou dar um spoiler aqui do céu. Houve também um conflito no céu, Satanás e seus anjos, diz Isaías capítulo 14, versículo 12, que ele queria agora tomar o trono de Deus, queria ser igual a Deus. Isaías capítulo 14, versículo 12, Ezequiel 28, versículo 15 em diante, vai falar desse conflito, que houve ali uma tentativa, e nesse conflito o Apocalipse está dizendo assim, ó, o que ele fez lá? A sua cauda arrastou um terço
dos anjos do céu. Eu pergunto para você, esse dragão, Satanás, ele é feio? Ele tem cauda? Como que ele é? A gente está lendo um livro que ele está usando uma linguagem simbólica para explicar. Olha só da onde João tira essas características. Quem pode, tentando sonhar, abre para mim, por favor, Isaías capítulo 9, versículo 15, rapidinho para você entender esse texto. Isaías 9:15. Isso. 9:3. Diz assim, ó. 9:15, né? O ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina mentira é a cauda. Então o que João quer dizer aqui? Cauda significa falsidade ou falso profeta. Então ele está dizendo assim, a sua falsidade arrastou um terço dos anjos. É isso que ele fala? Das estrelas. Só que estrela, se for para Isaías mesmo, capítulo 14, versículo 12, vai dizer assim, como caíste do céu, ó estrela da manhã. Fazendo a descrição de Lúcifer, que chama ele de estrela da manhã. Então, Satanás enganou um terço dos anjos do céu e lançou para a terra, e está aqui na terra agora tentando, e ele persegue a mulher. Isaías está dizendo isso, ou João, ele quis dizer isso. Só que a mulher, ele foge, ele vai falar aqui no versículo 7, houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão e seus anjos pelejaram contra Miguel. Então, houve agora, o céu foi dividido em dois grupos, né? Era Deus e seus anjos, e agora existe dois grupos, Satanás e seus anjos, e Miguel e seus anjos. E nessa batalha foi expulso o dragão, a grande serpente, versículo 9 vai dizer, ele foi lançado para onde? Ele foi lançado para a terra, mas esse nome é cosmo. Ele foi lançado para o mundo. Só que esse momento aqui, ele está por aí tentando ainda. Só que ele ainda tinha acesso ao céu como um acusador. Mas quando chega aqui no versículo 12, olha só o que diz o versículo 12. Versículo 12, ele vai dizer assim, ó, por isso festejai aos céus, e vós que neles habitais, ai da terra, ai do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe foi atirado agora para a terra. Por que ele foi atirado para a terra? Porque Jesus morreu na cruz e pagou o preço por toda a humanidade. E agora ele não tem mais acesso ao céu. A partir desse momento, Satanás não tem mais acesso ao céu. Porque se você for ler o versículo antes, ele vai dizer, você leu o versículo 12, o versículo 11 diz assim, eles pois o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Depois do sangue do Cordeiro, que é Jesus, Satanás não tem poder mais, não tem autoridade de entrar ao céu. Então ele fica preso na terra, e o momento que ele está preso na terra, o que ele vai fazer agora? Olha só o versículo 13. Quando pois o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, que dera à luz um filho varão, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, e um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Então agora, quando Satanás, ele, depois da cruz, depois que Jesus morre, ele fala assim, eu não tenho poder mais sobre ele, não tem como eu impedir ele mais de salvar. Então o que eu vou fazer? Eu vou perseguir a mulher, eu vou perseguir a igreja. E houve perseguição, e os romanos mataram um e mataram outro, até o momento que ele percebeu que quanto mais ele matava, mais crescia o cristianismo. Parecia que toda vez que ele derramava sangue de um cristão, era como semente que brotava e crescia mais o cristianismo. Aí Satanás muda a estratégia. Como que ele muda a estratégia? Quando entra Constantino, que era o imperador romano, ele fala assim, não, vamos crescer a igreja mais. Só que agora vamos crescer ela, não de uma forma pura, vamos imacular a igreja. E aqui ele fala com um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, isso aí daria 1260 anos.
ele vai dizer aqui no versículo 6 também, que a mulher foi perseguida por 1260 anos. Você vai ver no capítulo 13 também, que uma perseguição que a besta, ela domina por 42 meses. 42 meses, um tempo, 2 tempos, e 1260 anos é o mesmo período, é a mesma coisa, se você for estudar. 1260 anos vai dar 42 meses. 42 meses vai dar 1260 dias, que em profecia, a gente não vai ter tempo para estudar isso aqui, mas ele simboliza anos. Aí eu preciso saber quando começa esse período. Esse período começa depois que Constantino, ele passa a ser imperador, e ele supostamente é cristão. Ele começa agora a dar autoridade à igreja, e igreja e Estado começou a ficar junto. Como que Satanás ele tentou perseguir a mulher aqui? Arrojando água. O que significa água na profecia? Povos, nações e língua. Apocalipse capítulo 17, versículo 15. Então ela começou a mandar o que? Encher a igreja de povos, nações e língua. E essas pessoas agora entraram para a igreja. Só que acontece uma coisa. A igreja ela é levada para o deserto por 1260 anos. Significa um lugar árido, onde não tinha, ela vive completamente na dependência de Deus. Por quê? Quem não aceitava a fé católica apostólica romana agora, porque mudou, e se você for ver o símbolo da igreja, hoje, da igreja católica, ela é uma cruz e um sol. Por quê? Constantino adorava o Deus Sol e ajuntou o Deus dos cristãos com o Deus Sol. E o que mais ele fez? Ele mudou também o dia de sábado para o domingo. No ano 321 houve ali uma mudança do sábado para o domingo. Por quê? Ele adorava no dia do sol, que era domingo. Aí ele vai falar, sem base nenhuma na Bíblia, a igreja, com toda a sua suposta autoridade, ele diz assim: por que nós não mudamos o sábado para o domingo? Porque Jesus ressuscitou no domingo. Então o domingo é uma nova criação. E você não tem nenhuma base na Bíblia para essa mudança. Entre essas mudanças que a igreja fez, ela começou a introduzir a imortalidade da alma. Por que imortalidade da alma? Para colocar os santos na igreja. Porque agora o São Pedro está vivo, Maria também subiu ao céu, foi assunto ao céu, mas você não tem base na Bíblia para colocar essas pessoas no céu. Você não tem um versículo dizendo que eles estão lá. Então alguém vem trazendo a imortalidade da alma. Começa a trazer agora batismo de criança. Por que eles começaram a batizar crianças? Porque agora algumas pessoas começaram a resistir a essas doutrinas erradas que estavam vindo. E agora, para que elas não fossem, na verdade, afetadas pela doutrina certa, eles fazem assim: vamos batizar as crianças, porque quando eles nascerem, nós já batizamos eles na nossa doutrina. Então eles não tinham, e eu fui também nessa leva aí, talvez vocês também foram batizados sem escolher sua religião, sem se arrepender de pecado, sem decidir o que é certo e o que é errado, porque a sua mãe, quando pequenininho, levou e batizou, e a partir desse momento você era católico, apostólico, romano. Então quando a gente ia cair em si da religião, aí fala assim: não, meu avô foi assim, minha mãe foi assim, então a gente é assim, a gente é católico. E nunca abriu o coração para entender uma outra religião. Então isso para essas pessoas, elas são, é a verdade, elas são pessoas que estão de uma forma enganadas, são pessoas ignorantes. Então significa que no meio dessas existe um monte de pessoas salvas, porque eles não conheceram a verdade ainda, e Deus vai julgar elas, cada uma segundo aquilo que ela conheceu. Então agora, depois dessa perseguição, mudou, a igreja mudou. A igreja passou a igreja católica, apostólica, romana, introduziram os santos, e agora eles estão jogando as verdades por terra, a verdade sobre Deus, a verdade sobre Jesus, né? Agora, para a gente saber qual que é a igreja verdadeira, nós precisamos ver características dela na Bíblia. Então, primeiro, abra sua Bíblia aí em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Olha só o que diz lá. A gente vai passar uns 10 minutos do horário aí, tá? Mas segura firme aí na oração, tá? 1 Timóteo,
capítulo 3, versículo 15. Olha só o que diz aí. Para que, se eu tardar, fiquei ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. O apóstolo diz assim, ó, que a igreja de Deus é coluna e baluarte da verdade. Significa que essa igreja, ela é formada de verdades. As bases dela é a verdade. E como a gente precisa saber o que a Bíblia diz que é verdade, para a gente saber qual que é a base da igreja. Porque hoje a gente vive um cristianismo de um disse uma coisa, um diz outra, são coisas totalmente diferentes, um pode isso, pode aquilo, mas não está na Bíblia. Da onde surgiu? Quem falou que pode, que não pode? Né? Então a gente precisa ver quais são essas verdades. Rapidinho, a gente segura aí a sua Bíblia, a gente vai ver na tela aí, o Leonardo vai colocar rapidinho para a gente. A primeira verdade que é coluna dessa igreja é Jeremias capítulo 10, versículo 10. Olha só o que diz lá. Jeremias 10, 10. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Mas o Senhor é verdadeiro, mas o Senhor é a verdade. A primeira coluna que a igreja verdadeira tem é Deus. Porque Deus é o Criador de todas as coisas, Deus é o Criador da verdade, Ele é a verdade. Então assim, essa verdade sobre Deus, a igreja romana joga por terra. Como que ele joga por terra? Colocando Maria e os santos no lugar de Deus, fazendo intercessão, e agora você precisa pedir para o santo e tal. Deus, ele acredita em Deus, mas Deus ele é pouco falado. Você não vê as pessoas se apegando a Deus como se pega a um santo, e como se faz a sua devoção a um santo. Então a verdade sobre Deus, ela passa a ser jogada por terra. Agora, a segunda verdade que a Bíblia apresenta e que a igreja romana joga por terra, olha lá, João capítulo 14, versículo 6, olha só. João capítulo 14, versículo 6 diz assim, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é a verdade. E essa verdade é jogada por terra. Como que essa verdade é jogada por terra? Ninguém vai ao Pai senão por mim. A igreja colocou os seus sacerdotes, os papas e padres, como um representante de Deus, e eles agora têm poder de perdoar pecado. Então agora, se você tem um pecado, você vai confessa ao padre, confessa ao Papa, e ele perdoa o seu pecado. Há um tempo eles inventaram aquilo que chama venda de indulgências. Foi um meio que a igreja cresceu, a igreja ficou rica. O que era a venda das indulgências? Se você inventaram agora a doutrina do inferno, que as pessoas estão sofrendo eternamente, e o que acontece? Se seu pai morreu e ele estava perdido, e agora ele está sofrendo no inferno, queimando lá por toda a eternidade. E você pode salvar a vida do seu pai se você pagar tanto. A gente vai tirar o seu pai do inferno e coloca ele no céu. Isso era a venda da indulgência. Se você pecasse, se você adulterasse, o seu pecado ia ser perdoado. Você pagava pelo seu pecado e você recebia uma carta dizendo que você estava puro. A igreja cresceu e as pessoas acreditaram nisso por 1260 anos. Então o que acontece? A verdade sobre Jesus foi jogada por terra, porque eles colocaram o Papa, os padres no lugar de Jesus. E agora a gente vê também a terceira verdade que foi lançada por terra. Olha só o que diz aí, 1 João capítulo 5, versículo 6. 1 João capítulo 5, versículo 6 é um texto interessante onde diz que o Espírito Santo é a verdade. Achou aí? Olha lá. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. O Espírito Santo é uma verdade, é uma das colunas. Por quê? Deus Pai, Deus Filho, ninguém vem ao Pai senão pelo Filho,
Só que o Filho veio e voltou para o céu. E o Espírito fica como seu representante. O Espírito Santo é aquele que vai te revelar quem é Jesus, vai te apontar para Jesus, vai te convencer do pecado e da justiça para que você vá para Jesus e Jesus te leve a sua causa até Deus. Esse foi a estrutura que Deus montou de plano de salvação. Você percebe que a igreja montou isso? Essa semana mesmo eu vi a menina clamando no Instagram para que as pessoas católicas orassem por muitas pessoas que foram mortas e estavam perdidas para tirar elas do purgatório. A gente precisa salvar, mas a gente precisa salvar os que estão vivos. Salvar os que estão mortos, as vidas deles já foram decididas para a vida eterna ou para a morte eterna. Então essa verdade sobre o Espírito, ela foi lançada por terra. Porque agora não é mais o Espírito que revela quem é Deus. Quem é o representante de Deus na terra? Ele é o representante direto. Então o que ele diz está falado dentro da crença. Então essa verdade foi lançada por terra hoje, porque o Espírito Santo, ele não é considerado como Deus. Para apresentar a Deus, ele precisa ser Deus. Eu não consigo revelar quem é Deus na sua beleza, na sua pureza, se eu não for Deus. Então o Espírito Santo precisa ser Deus. O Espírito Santo hoje, essa verdade foi jogada por terra, porque o Espírito Santo é considerado como uma força. O Espírito Santo é considerado como um ser que pula, que roda, que deixa as pessoas suadas, meia loucas. O Espírito Santo veio para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Eles veio para revelar quem é Jesus. As pessoas como João Batista, cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, nunca pulou, nunca rodou, mas levou as pessoas ao arrependimento. Pessoas cheias do Espírito levam outras ao arrependimento. Pessoas cheias do Espírito se arrependem, perdoa, libera perdão, porque essa é a ação do Espírito Santo em nosso coração. Essa verdade foi lançada por terra. O Espírito que está sendo propagado aí, que está sendo vendida, essa ideia de Espírito, é um Espírito meio maluco, não é o verdadeiro Espírito. Mas tem uma outra verdade que ela é base dessa igreja também. João 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa igreja, ela precisa ser alicerçada na Bíblia. Tudo que é pregado precisa ter estudos da Bíblia. A pregação tem que ser bíblica. Sabe por que as pessoas hoje estão tão assim cheias de conhecimentos? Porque os pregadores falam muitas coisas legais, relevantes, interessantes, mas eles não explicam a palavra. Eles usam a palavra, mas falam de várias coisas. Abre o texto, faz viagens nacionais, internacionais, e às vezes nunca volta mais para o texto. Mas as pessoas gostam da palavra dele. Mas às vezes a palavra, ela não trouxe um conhecimento bíblico. Leu, mas não entendeu. Se você for pegar o texto lá, você vai ficar fazendo um monte de questionamento. Então, assim, as pregações não estão sendo alicerçadas na palavra, as igrejas não estão alicerçadas nas palavras, na palavra de Deus. É um monte de doutrina que é chamada de doutrina de homem. No tempo de Jesus, ele diz assim: olha, esse povo me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim, porque jeitosamente rejeitam as minhas palavras pelas tradições dos homens. Então hoje o que está mandando, e o que manda na igreja romana é a tradição. Porque eles dizem que a igreja está acima da Bíblia. Então quem é a autoridade? Não é a Bíblia, é o sacerdote. E isso leva a ele mudar o que ele quiser da Bíblia, porque ele está acima da Bíblia. E todo católico que começa a ler a Bíblia deixa de ser católico, porque ele vai vendo por ele mesmo que está uma diferença antagônica daquilo que é verdade, né? Então essa verdade foi lançada por terra. Agora olha só, a quinta verdade, essa aqui, não só a romana, mas a maioria das igrejas, 98%, talvez até 99% das igrejas jogaram essa verdade. Ela está lá em Salmos 119, versículo 51. Olha só: tu está perto, Senhor, e todos os seus mandamentos é a verdade.
tua lei. Ele fala assim, 119, versículo 51. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Põe o 142. 142 e põe o 150, se eu não me engano. A tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Essa verdade sobre a lei, e a lei é 10 mandamentos que Deus deu, resumiu ele em 2, que é amar a Deus e amar o próximo. Mas não tem como você amar a Deus e amar o próximo sem olhar a lei, como você deve amar. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais de escultura, não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar, e assim vai, 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos, um deles foi abolido pela igreja romana. Eles tiram o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, e coloca, amarás o Senhor, amarás a Deus de todo o teu coração e amarás o próximo como a ti mesmo. Retira esse mandamento, muda na verdade ele, retira o segundo que fala que não deve adorar a imagem, e o último mandamento divide em 2. E o quarto também muda, guardai domingos e festa. A igreja troca a Bíblia pelo catecismo. Então a igreja romana ela não segue a Bíblia, ela segue a tradição, e a Bíblia diz que a lei é a verdade. Salmo 119, versículo 7, ele diz que a lei é perfeita e restaura a alma. O apóstolo Paulo, no capítulo 7 de Romanos, versículo 7 também, se não me engano é 7 ou é 12, mas ele vai dizer que a lei é santa e boa. Como que uma lei que restaura a alma é santa e boa pode ser mudada? Mudaram o sábado para o domingo, e hoje a maioria, eles seguem isso. Aí sim você tem uma base bíblica dessa mudança. Você não tem um texto que diz que Jesus disse que era para mudar. Entendeu? Então quer dizer que a maioria das igrejas estão seguindo o quê? A igreja romana. Então a gente viu aqui 5 verdades que foram lançadas por terra, mas essas verdades lançadas, mas elas foram resgatadas. Pelo quê? Pela igreja verdadeira. Porque a igreja verdadeira ela vai fazer uma restauração da verdade. Então a gente chegou aqui em Apocalipse capítulo 12. A mulher foi perseguida, foi para o deserto. Quando a igreja começou a lançar essas verdades por terra, aqueles que eram fiéis à palavra foram perseguidos. E um grupo de puritanos pegaram um navio, seguem ao norte da América, em busca de um país sem papa e que tivesse liberdade para adorar a Deus e uma liberdade de culto. Eles queriam um país laico. E agora o que eles fazem lá? Eles começam a ir às caravanas, e vai indo, e vai outro navio, e ali surgiu os Estados Unidos da América. Surgiu como um país protestante. A mulher fica lá, só que desce povo. Eles surgem lá, vai e migra para lá, os puritanos, mas havia um povo. Eles estavam escondidos e perseguidos. Olha só, capítulo 12, versículo 17. Capítulo 12, versículo 17 diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então irou-se o dragão contra quem? Contra a mulher? Contra a igreja? Contra o restante dos seus descendentes. Ele irou-se contra o restante dos seus descendentes. Nesse período de 1260 anos, a igreja mudou o nome de Igreja Católica Apostólica Cristã para Romana, e João, quando chega no capítulo 17, ele tem uma visão de novo dessa mulher. Só que ele fica assustado, porque olha só o capítulo 17, como essa mulher aparece lá. Essa mulher aparece no capítulo 17 de uma forma totalmente diferente. Era uma mulher pura, revestida de Jesus, firmada na palavra, com o ensinamento dos profetas. E ele diz assim, versículo 1: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo:
Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. Olha só, a mulher que era pura aparece agora como uma meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram, e os que habitam na terra. Ele diz no versículo 3: transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Então a mulher aparece aqui. A mulher é a igreja, montada numa besta. A besta é um poder político, se uniu, igreja e político, um governo político. A igreja que era católica cristã passa agora a ser romana. E o que isso fala? Uma mulher montada numa besta. Se você for ver característica dessa mulher, ele vai chamar essa mulher aqui no final dela de Jezabel. Por que era Jezabel? Jezabel era uma mulher pagã, que ele usa agora o reinado de Acabe, usa o rei, para fazer agora a sua vontade. Acabe persegue os profetas e mata, e acontece a mesma coisa. Era uma mulher montada em um governo político. Aqui é a mesma coisa. A igreja católica montada no poder político. E ela persegue, ela mata, ela diz assim, no versículo 4: achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominação, e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então a mulher vinha agora com o cálice do sangue dos profetas, dos santos que ela matou, que ela perseguiu por 1260 anos. Essa mulher, ela estava rica, adornada. E se você for ver para o Vaticano, se você for ver para a igreja romana, como que ela é rica, como que ela é poderosa, e você vê o seu poder estendido em todas as cidades aqui no estado de Minas, é como se fosse o segundo Vaticano. E quando eu estou falando da igreja, eu não estou falando falando mal dos católicos, eu estou falando da religião, estou falando do sistema católico, porque salvação é uma coisa, igreja verdadeira é outra. O que eu quero dizer com isso? Que estar na igreja verdadeira não é certeza de salvação. Nós acreditamos que as pessoas salvas estão mais lá fora do que aqui dentro. Então eu não estou dizendo que se você, meu amigo ou minha amiga católica, está me ouvindo aqui, não estou dizendo que você está perdido, mas eu estou dizendo de um sistema que foi corrompido. E quando a história é apagada, a população é manipulada. Então o que nós precisamos fazer? Voltar à história, entender. Existe a história de várias formas. Você já viu a história dos 3 porquinhos? Você sabia que tem a versão dos 3 porquinhos, a versão do lobo? O lobo disse que ele era inocente, que os errados eram os 2 porquinhos que estavam cobiçando a casa do porquinho que tinha uma casa melhor. Então existe a história verdadeira e existe a história na visão de outras pessoas. Então o que você vai procurar? O que é a verdade, o que a história diz que aconteceu de fato. Essa inquisição, essa perseguição, o último Papa que morreu, ele mesmo, quando ele chegou, ele pediu perdão pela Inquisição. Ele pediu perdão pelo tanto de pessoas que a igreja matou. Entendeu? A igreja matou mais pessoas do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial nessa perseguição. Então, eu estou falando de um sistema que se corrompeu e ele aparece na Bíblia. Ele aparece na Bíblia como uma besta que surge no mar, como a mulher que foge para o deserto. Aparece esse sistema aqui na Bíblia. Então a gente percebe que a perseguição da mulher ela era direta. Quando os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho, tem o testemunho de Jesus. Aqui nós chegamos agora num momento onde você precisa saber qual é a igreja verdadeira no seu bairro, na sua cidade. Característica dela. Primeiro, você já sabe aqui, ela tem 5 colunas da verdade. Outra, Apocalipse 12:17 fala que ela tinha o dom de profecia. Significa que ela teria um profeta no meio dela. Ela teria um profeta, ela surgiria como profeta.
Outra característica dessa igreja é Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7, diz assim, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e dizendo a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Essa igreja teria um evangelho eterno para pregar a todos os povos, nações e línguas. Significa que se ela tem um evangelho eterno, tem um evangelho que está sendo pregado aí que não é eterno. Se você for para o livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6, Paulo diz assim, se eu virem pregando outro evangelho, diferente do que eu estou pregando para vocês, que sejam anátemas, que sejam amaldiçoados. No tempo de Paulo já existia um outro evangelho. Então significa que o evangelho eterno, ele vem dizendo o quê? Temei a Deus e dá-lhe glória. O evangelho eterno, ele tem uma mensagem que é eterna, que era para quando antes do pecado, depois do pecado e quando nós voltamos para o céu, é a mesma coisa. E nós precisamos temer a Deus e dar-lhe glória, porque o conflito envolve a adoração. E temer a Deus envolve guardar os seus mandamentos. Adorar a Deus em espírito e em verdade é você ter uma vida que guarde os mandamentos. Ou seja, resumindo, ama a Deus de todo o seu coração e ama o próximo como a ti mesmo. Isso envolve o sábado do sétimo dia que foi abolido. Percebe? Então agora, característica dessa igreja. Então ela pregaria o evangelho eterno, ela teria uma ênfase. Qual que seria a ênfase dela também? Ela falaria uma coisa que as outras igrejas não vêm falando. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, olha só o que diz aí. 1 Coríntios 6, 19, e diz assim, não sabeis vós, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tende da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo. Por que essa igreja prega? Você não é de você mesmo, você não faz o que você quer com você. Por quê? Continua. Versículo 20. Porque fostes comprado por preço, agora pois glorificais a Deus no vosso corpo. Essa igreja, ela ensina, ela tem uma ênfase que ensina você a glorificar a Deus no vosso corpo. Por quê? Porque ela tem uma mentalidade, essa mulher, ela tem uma mentalidade daquilo que era antes do pecado. Então Deus está restaurando você do pecado, precisa restaurar o seu corpo. O que era antes do pecado, você precisa voltar para lá. Você precisa cuidar do seu corpo como um templo do Espírito Santo. Você precisa glorificar a Deus no seu corpo. Significa que ele não é seu e você não coloca o que você quer para dentro dele. Você tem que colocar coisas que sustente, que dê força, que cure e isso vai levar você. Então a ênfase dessa igreja vai ensinar o povo. Os membros da igreja não é assim todos, viu? A maioria não vai obedecer isso, mas a doutrina, ela precisa ser pura. Então pode ser que você chegue na igreja, mas eu vi fulano comendo errado, comendo coisas que faz mal para a saúde, não é o tempo, né? Opa, não olha por pessoas, olha a doutrina da igreja. Essa é a direção, né? Essa é a direção. Todos nós precisamos de algum momento se converter à doutrina bíblica, né? Então, ênfase da igreja vai ter 5 colunas da verdade: a verdade sobre Deus, sobre o Espírito, sobre os mandamentos de Deus. O evangelho dela é eterno e também ela vai dar uma ênfase na saúde. Ela também tem um profeta. Agora a gente precisa achar essa igreja. Essa igreja surgiria do quê? Depois de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Depois de 1260 anos. Que começou em 538 e termina ali em 1798. Quando o Papa morre e perde o seu reinado. Então o mundo agora está sem Papa. O mundo foi governado pelo Papa por 1060 anos. A igreja surgiria depois desse momento. Quando que ela surge? Olha só, apareceram alguns movimentos, a gente está terminando já, viu? Apareceram alguns movimentos, e esses movimentos foram restaurando algumas verdades. Vamos supor, 1515, 17 na verdade, surge Lutero. Lutero, todo mundo já ouviu falar um pouco sobre Lutero. O que Lutero resgata dessas verdades que foram lançadas por Lutero? Lutero, quando ele aparece em algum momento em uma biblioteca, ele acha a Bíblia não era traduzida para todas as línguas, era no latim, no grego, no hebraico, e ficava preso só para o papo.
só para eles ali. E Lutero achou uma Bíblia perdida numa biblioteca. Ele começou a ler a Bíblia, ficou assustado. E quando ele chegou no livro de Romanos, aí ele levantou 95 teses a respeito da justificação pela fé. Ei, nós não precisamos mais de um papa, um padre, nós somos salvos pela fé e somente Jesus pode nos salvar. Eu não preciso ficar me flagelando, eu não preciso ficar subindo escada para pagar o preço dos meus pecados. É Jesus que paga o preço. E levantou as 95 teses e agora abre uma igreja chamada luterana. A igreja luterana, a ênfase era na justificação pela fé. Mas depois de um tempo, um homem chamado Calvino começa agora também a estudar a Bíblia, é impressionado por algumas coisas, e ele percebe a graça, e ele vem pregando ali sobre a graça, e entendeu que o sacerdote não é o sacerdote de uma pessoa que é o representante de Deus. Ele traz agora a ideia do sacerdote de todos os santos, baseado em 1 Pedro capítulo 2, versículo 7, que diz assim, vós sois raça eleita, sacerdócio real. Significa que todos vocês é um sacerdote, vocês têm acesso direto com Deus. Você não precisa de um padre, de um pastor para você falar com Deus. Você pode falar com Deus de uma forma direta. E ele abre a igreja agora, organiza os presbíteros, que agora não é mais uma pessoa só, que é o representante de Deus, e ele abre a igreja presbiteriana. Eu vou falar aqui só das igrejas que elas são tradicionais, surgiram na reforma, e todas as outras elas são ramificações de alguma dessas igrejas, né? Aí depois surge um homem chamado Roger William. Roger William, o que ele ficou assustado? Ele falou assim: negócio de batizar a criancinha está errado, não tem base bíblica para isso. E agora ele começa a restaurar essa verdade. Ele abre a igreja batista, que agora só batiza pessoas com consciência do que é pecado, com disposição para se arrepender e deixar o pecado. E agora a igreja batista, né? Aí depois de um tempo surge um homem chamado John Wesley. John Wesley foi um cara que estudou bastante a Bíblia. O que impressionou ele? É que a salvação não é só você crer, existe um método, você precisa crer, se arrepender, e aí existe um método de salvação. Acho que a irmãzinha, né, era dessa igreja. Ele surge agora com uma igreja chamada metodista, né? Existe um método de salvação, existe um plano de salvação, e a ênfase dele era essa. Mas essas igrejas ainda não tinham resgatado todas as verdades. Por quê? O que falta nessas igrejas? O que falta nelas? Todas as vezes que o povo de Deus saía do trilho, o que Deus levantava? Um profeta. Não tinha profeta ainda. Portanto, eles resgatam algumas verdades, mas não todas. Mas chega o ano de 1833, um homem chamado Guilherme Miller, pós-guerra, meio angustiado, meio depressivo, toma a decisão de estudar a Bíblia. E ele começa a estudar o livro de Daniel, e uma coisa impressiona ele. O que impressionou ele? Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhã o santuário será purificado. Isso impressionou, e ele estudava de lá para entender, e ele começou a marcar data de começo e fim desses 2.300 anos, e ele começou a achar um ponto de partida e um ponto final. E aí agora ele falou assim: purificação do santuário. Então, terra deve ser o santuário, deve ser a purificação da terra. Então significa que a volta de Jesus. E agora ele estudando, quando chega ali mais ou menos 1840, ele começa a pregar publicamente essa ideia dele. E um monte de pessoas, esses batistas, metodistas, aí o pessoal calvinista, começa a pegar a ideia dele e fala assim: não, você está certo, o Calvino está batendo tudo certo, ele não vai voltar mesmo. Chega agora um homem, um estudioso ali, se eu não me engano era Samuel Snow, ou é o nome do cientista, esqueci o nome dele, e ele era o cara mais matemático. E o que ele fez? Ele marcou a data, vai ser o dia 22 de outubro de 1844, que é a volta de Jesus. Eles esperavam. Agora uma multidão de igreja, o pessoal da Conexão Cristã, que vem ali, um rapaz chamado Tiago White, só gente boa, só os crentes mesmo que gostavam de estudar a Bíblia. Esse povo era um povo que amava a Bíblia. E o que eles fizeram? Marcaram a data, 1844, 22 de outubro, todo mundo vestido de branco, vendeu um monte de coisa,
acabou com suas terras, Jesus está voltando, e pregavam. Mas eles pregaram tanto, foram tantas pessoas que acreditavam nisso, mas chegou nesse dia, Jesus não voltou. Houve uma grande decepção. Essa decepção estava profetizada na Bíblia. Volta um pouco aí. Capítulo 10, versículo 10, diz assim, ó. O Guilherme Mille pegou um livrinho, era o livro de Daniel, era um livro fechado, mas no tempo dele foi aberto, e agora ele começou a entender o livro, e o livro dizia o seguinte: por que eu estou lendo esse texto? Porque esse texto daqui é a certidão de nascimento da igreja verdadeira. Olha só o que diz lá, capítulo 10, versículo 10: tomei o livrinho da mão do anjo e devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Sabe o que é isso? Ele pegou o livro de Daniel, era a volta de Jesus. Isso ali era muito doce. Jesus vai voltar, vai restaurar isso aqui, vai nos salvar do pecado, vamos embora para o céu. E havia uma alegria, uma expectativa muito grande. Como que foi amargo quando chegou aquele dia e Jesus não voltou. Por quê? A Bíblia diz que o dia e hora ninguém sabe. E ele desconsiderou esses textos. Mas a Bíblia já dizia que ia acontecer exatamente desse jeito. Haveria uma decepção. Ele foi doce na boca e amargo. Mas depois disso, o que o texto diz? Versículo 11: então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ele falou assim, vai haver uma decepção, mas é necessário que profetize. Significa que haveria o quê? A necessidade de um profeta. E para pregar para povos, nações e línguas, significa que agora não é mais uma pessoa. Preciso agora de uma instituição. Preciso de um... E agora surge aqui, nesse desapontamento, olha só o que acontece no desapontamento. Algumas pessoas ficaram desamparadas e sumiram, que nunca mais apareceu. Outras continuaram marcando data para a volta de Jesus, até que sumiram também. E outro grupo muito pequeno, o que eles fizeram? Eles continuaram estudando a Bíblia. Continuaram estudando a Bíblia e entenderam que Mili estava certo nas datas, mas o acontecimento estava errado. Não seria a volta de Jesus, mas sim a purificação do santuário do céu. E agora, o que aconteceu? Entre esses havia um homem chamado John Wesley, José Bates, Uriah Smith, Tiago Light, e uma jovenzinha, uma jovem que era metodista, de ali mais ou menos 17 anos, que ela foi chamada com o dom de profecia. Foi chamado 2 homens antes, um rejeitou por ser negro, o outro porque não tinha coragem, e Deus chamou uma mulher frágil, que não teve estudo, só estudou até a 4ª série, e quando esses homens estudavam, eles viravam à noite estudando as doutrinas, até chegar um momento e dizer, é isso e aquilo. Às vezes eles ficavam em dúvida entre um ponto e outro, e aí ela recebia uma revelação dizendo, é isso, bati o martelo. Então as doutrinas, quando surge a igreja, agora eu falo da igreja adventista, elas não foram por pessoa, não foi uma igreja que surgiu de uma briga. Porque a maioria das igrejas aí, o apóstolo brigou com o pastor dele, e o pastor dele saiu e abriu a igreja, e o pastor também abriu a igreja, já teve outros obreiros, e o obreiro brigou com o pastor e saiu, e um monte de igreja que surgiu de uma briga. Essa igreja surgiu do estudo bíblico. Essas pessoas viravam à noite estudando a Bíblia, e agora essa jovem, ela tinha sonhos e visões. Durante toda a vida dela, ela teve mais de 2.000 sonhos e visões. Ela escreveu mais de 100.000 páginas. Entre isso, ela escreveu sobre saúde, sobre casamento, sobre educação, sobre finanças. E agora, você pode pegar os escritos delas e provar com a Bíblia se ela está discordando de alguma coisa. Então, a igreja surge com um profeta. E esse profeta, ele vai guiando esse povo. Vai guiando. O povo vai estudando a Bíblia. E o profeta, ele só diz, estão certos, vocês estão errados. Por quê? O povo desviou. E precisava de um profeta para trazer. Eremate surge em um momento que era necessário um profeta. Eu falo para você, eu não preciso de Eremate hoje. Com tanta informação que a gente tem, com tanto livro, com o Google, com tanto estudos, comentários bíblicos que a gente tem, talvez você encontre a verdade sem precisar do profeta.
Mas no tempo dela não tinha o que a gente tem hoje. No tempo dela não tinha comentários, não tinha esse conhecimento e a facilidade de você. Então era necessário um profeta. Ela foi um profeta para o seu tempo. E por que ela escreveu o livro? Porque essa é a última igreja. Não vai ter mais profeta. E não tem outra igreja. A igreja adventista, ela é a igreja de Laodiceia da profecia. Ela é a última igreja da história, não tem mais. E por que eu acredito que essa é a igreja verdadeira? Porque ela tem certidão de nascimento. Ela nasceu no final de uma profecia, com um propósito e com uma mensagem para pregar. E por que eu acredito que é? Porque você prova essa igreja e ela tem todas as características de uma igreja verdadeira. Guarda os mandamentos de Deus. E por que tem esse nome adventista? Tem esse nome adventista porque quando eles estudaram a Bíblia, eles entenderam que existia mais de 2.500 passagens na Bíblia falando sobre a volta de Jesus. Eles entenderam que a sílaba tônica da Bíblia era a volta de Jesus. Então, se Jesus é o que há de vir, então o nome vai ser adventista, porque é daquele que há de vir. E eles entenderam também que o sábado, o quarto mandamento diz assim: lembra-te do dia de sábado para... então eu tenho que lembrar, então vamos colocar lá na placa, lá na frente. Lembra-te do dia de sábado, adventista do sétimo dia. Eu falei para você que a placa não salva, mas ela indica o caminho. Indica o caminho. Então, cansei. Mas, aqui nós chegamos. Ser adventista é sinal de salvação? Ser adventista é sinal de responsabilidade. Que você precisa preservar a verdade e pregar essa verdade para outras pessoas. Nós não estamos numa situação melhor do que ninguém. Nós estamos numa situação de juízo. Porque nós vamos ser cobrados porque recebemos mais. Então, assim, é mais fácil me perder do que o cartão, pelo conhecimento que eu tenho. Então, o que eu estou falando para talvez você que está me assistindo? Não estou dizendo que você está perdido. Mas o último versículo da Bíblia diz uma coisa: todas essas religiões virou uma coisa, uma confusão. Porque quando você, se não tem um espírito e não tem uma pessoa cheia do espírito para te guiar, você está meio enrolado para achar a verdade. Capítulo 18, versículo 4 de Apocalipse, diz o seguinte. Dava para fazer mais 2 temas, não dá? Fui resumindo aqui, fazer mais os 3. Então olha só, capítulo 18, versículo 4 diz assim: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices dos seus pecados e para não participares dos seus projetos. Por quê? Versículo 5. Porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Capítulo 18, já foi revelado que era meretriz, ela se imaculou com o pecado, matou os profetas, perseguiu os santos. Capítulo 16, ele diz ali vai dizer ali das pragas. E o capítulo 18 é um chamado de Deus, dizendo assim: sai dela, povo meu, para não serem cúmplices dos seus. Sabe o que Deus está falando? Caiu a grande Babilônia. A Babilônia caiu. O que significa Babilônia? Uma confusão religiosa. E o que aconteceu? Babilônia vem de Babel. Sabe o que significa? Sabe o que eles estavam fazendo em Babel? Eles estavam querendo chegar ao céu da forma deles. O que essas religiões estão fazendo? Querendo chegar ao céu, encontrar com Deus, mas da forma deles. Então Deus fala: sai daí. Sai daí. Vem para onde? Capítulo 14, versículo 12. Esse é o último texto que a gente lê. Agora é o último, tá? 14, versículo 12. Para onde eu devo ir? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de a igreja verdadeira, de Apocalipse. Só existe 2 igrejas, tá? A certa e a errada. Todas aquelas que... A dificuldade do adventista, que as pessoas falam muito, é o seguinte: porque a gente se define. Quando você se define, você exclui para se definir. Então, quando eu falo esse é certo, esses 2 passam a ser errado. Porque não dá para ter 3 certos diferentes. Se esse é certo, esse está errado. Então, quando a gente se define,
Aí as pessoas falam assim, mas vocês são exclusivistas. Não, a igreja adventista não prega que só há salvação na igreja adventista. Nós prega que a doutrina verdadeira é a nossa. A nossa não, porque não é minha. Essa doutrina é de Deus. Essa doutrina é de Deus. Então o chamado de Deus é: sai dela, povo meu, para não ser cúmplices dos seus pecados. Para onde você deve ir? Jesus disse que eu vou chamar vocês. O que é que ele falou? Eu tenho ovelhas que ainda não são deste, mas me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz e nós seremos um só rebanho. Você acredita que essa série, esse estudo, é o chamado de Deus, do verdadeiro pastor, do Jesus Cristo que criou a igreja, chamando você: sai dela, povo meu, fica aqui, onde você vai guardar os mandamentos de Deus, você vai estar firme na doutrina verdadeira. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. Será que tem alguém aí que está meio confuso, sem saber para onde ir? Talvez você não acompanhou todos os estudos, volta lá no Facebook. Se você tem interesse de aprender mais, você coloca nos comentários aí, nós vamos dedicar um tempo, uma pessoa, para que a gente possa te auxiliar, te guiar na verdade da palavra de Deus. Talvez tenha alguém aqui, nessa igreja, que sentiu no coração e fala assim: eu entendi, eu quero sair de Babilônia hoje, eu quero me posicionar também, eu quero me definir. E talvez você não vai tomar essa decisão agora, de se batizar, mas futuramente você fala assim: esse é o caminho que eu quero. Tem alguém aqui que quer tomar essa decisão e fala assim: eu quero fazer parte dessa igreja, desse grupo, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus? Tem alguém aqui que quer tomar essa decisão? Louvado seja Deus. Eu estou falando para você porque o chamado bíblico diz para você: sai dela. Para onde você vai? Está a perseverança dos céus. Nós terminamos a nossa série. Nós poderíamos fazer mais domingo, não tenho nem tempo, nem condição. Mas agradeço a atenção de vocês. Hoje a gente passou um pouco da hora, mas tinha sido necessário. Eu acho que a gente passou muita coisa aqui ainda. Porque existe muita base bíblica para isso. Não é uma coisa que você fica, sabe, fazendo gambiarra no texto. Não, tem muito texto claro, provando que a igreja de Deus guarda os mandamentos de Deus. Então, louvado seja Deus para você que já tomou essa decisão, para você que um dia vai tomar. Fica ciente que a igreja de Deus, ela guarda os mandamentos. Ele diz assim: se me amares, guardareis os meus mandamentos. E ele mesmo falou, diz assim: todo aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está. Nesse momento nós vamos cantar o hino Só Tua Palavra, porque só a Tua Palavra pode verdadeiramente nos guiar.